essa conversa já tá longa. De fato, há algum tempo já se arrastando. Pois bem, nós vamos falar aqui sobre o caso Sérgio Moro. Ele corre o risco de ter o mandato cassado, de ficar impedido de disputar a eleição por 8 anos. Tudo se foi condenado na Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico na pré-campanha. Todo mundo já sabe, já demos detalhes dessa história várias vezes aqui. A ação foi movida pelo PT e pelo PL. Eles acusam o maringaense, juiz da Operação Lava Jato, atual senador, de gastar mais do que era permitido ali antes do início oficial da campanha. Isso em 2022, certo? Vamos lá. Eu quero saber de vocês sobre os desdobramentos disso na política local. E eu não estou falando só de Maringá. Eu estou falando no estado do Paraná, porque nós provavelmente teremos uma eleição para o Senado. Então a primeira pergunta que se coloca é: se a aposta de cada um de vocês aqui, meus colegas, é que a eleição será junto, será eleição para prefeito, vereador e tal, e o Tribunal Eleitoral colocaria essa eleição junto, ou seria uma eleição antes ou depois? Por que eu estou dizendo isso? Porque, vamos lá, o principal articulador político de Maringá é o deputado federal licenciado Ricardo Barros. Ele é secretário do governador Ratinho Júnior, já se colocou à disposição para a candidatura. Aí você tem vários outros candidatos em todo o estado, Fernando Tupan, que também falam de ser candidato a prefeito de Curitiba e às vezes até ser eventualmente candidato nessa vaga para o Senado. Então eu começo aqui por Maringá e eu quero saber, Daniel, suas apostas sobre o que muda nesse cenário com essa eventual cassação do Sérgio Moro, inegibilidade e aí um cenário de nova eleição se colocando, por exemplo, vamos imaginar que tudo aconteça do jeito que a gente está dizendo aqui e que a eleição fosse junto, municipal. Imagino que teríamos o deputado federal Ricardo Barros e o seu irmão disputando eleição no mesmo tempo, um Senado, obviamente, e outra prefeitura de Maringá. Tem alguma coisa que muda o cenário, um deixa de participar ou o outro por conta disso? Qual que é o teu pensamento sobre isso, levando em consideração esse cenário aí do Sérgio Moro nesse processo que está em andamento? Paulo, primeiro eu acredito que não vai haver tempo para ter essa eleição suplementar do Senado junto com as eleições municipais. Acredito que vem se falando muito nessa cassação do Moro, ainda tem muita água para rolar. Acredito que acontece o julgamento em Curitiba primeiro, mesmo que ele saia derrotado, pode recorrer em Brasília, e acredito que vai um tempo ali ainda. Então a gente fala sobre suposições. Então acredito também que não mudaria muita coisa não. O Ricardo, quando foi candidato ao Senado, acho que em 2010, a Cida foi candidata a deputada federal, então não tem problema nenhum, não muda. A nível local aqui, eu acredito que não muda muito. A eleição de presidente da Câmara dos Deputados lá em Brasília, acredito que movimenta mais essa dança de partido do que essa eleição do Senado. Então é o apoio dos partidos para o próximo presidente lá da Câmara. Isso sim, acredito que possa interferir, essa dúvida. O Republicanos aqui em Maringá, ele vai para que lado que ele vai? Ele não vai, independente de senador, de quem vai ser, ele vai onde a bancada tiver mais votos para o candidato deles lá em Brasília no final do ano. Aí sim eu vejo alguma interferência. Agora, se o Ricardo, se tiver eleição, eu acredito que não vai ter, mas se tiver, não muda nada, não vejo problema o Ricardo ser candidato ao Senado, com o Silvio, prefeitura. Acho que isso não muda e muita especulação, né? Fala-se muito e eu ainda acredito que não haverá essas eleições juntos ainda. Kim. Pois é muito cedo, né, para dizer e cravar realmente que possa ter uma eleição suplementar ainda esse ano. Até porque nós não tivemos nenhuma decisão transitada de julgado que possa definitivamente tirar o Sérgio Moro do seu cargo que foi eleito. Mas uma coisa muito certa, se por acaso, eventualmente isso acontecer, trabalhando na hipótese extremamente remota ainda esse ano, ele tem muita força, porque é bom separar as coisas. Quem vai tirar esse poder de senador dele? É um tribunal. As pessoas do Paraná continuam ainda voltadas à sua candidatura, a eleição passada. Enfim, os eleitores que votaram nele, mais de milhões. Então, da mesma forma como o Deltan Dallagnol também está movimentando em Curitiba, e aí o Tupã pode falar muito melhor isso, porque ele está lá,
O Sérgio Moro também, na mesma expectativa, cria-se para todos os partidos aqui, mesmo União Brasil, que ele possa, sim, ser uma figura, uma liderança aí para tentar ajeitar aí o lado dele, criar uma base aqui, os prefeitos, os vereadores, porque também faz parte da questão política aí. 2030, beleza, pode ficar fora até 2030, mas depois criar a base começa desse jeito. E ele tem muito, sim, para somar na política paranaense. Não dá para descartar. Ô, Fernando Tupan, já vou com você, porque você foi citado aqui pelo Kim. Quero saber de você, se por acaso essa eleição acontecer, se é que vai acontecer, o que ela muda no cenário local para as eleições municipais? Paulo Caetano vai beneficiar, inevitavelmente, os candidatos de direita, das forças de segurança. Por quê? O Partido dos Trabalhadores está usando uma tática bastante perigosa, mantendo Jair Bolsonaro sendo citado todos os dias em rádio, televisão, jornais, blogs, em tudo que é lugar. E isso vai o quê? Vai alimentar, manter mobilizado a direita que o PT está caçando. É uma caça às bruxas, os candidatos de direita. E isso vai dar força. Vai dar força para os candidatos apoiados pelo Sérgio Moro, se ele for cassado, e pelo Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro vai ter um papel fundamental aí, e ele pode estar em Maringá aí para apoiar a candidatura do deputado estadual do Carmo no segundo semestre. Você pode levar isso em consideração. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, Paulo Caetano. Caso tenha essa eleição fora de época para o Senado, vocês podem estar deixando passar um dado muito importante. O que acontece? O Silvio Barros II não vem se mostrando como candidato. Quem fala que é candidato é o irmão Silvio Barros. O Ricardo Barros. O Silvio Barros não está indo para as ruas, então não tem candidatura, não está conversando com o vereador, não está conversando com liderança. Isso fica claro para quem acompanha as redes sociais dele, como eu, por exemplo. E o que pode ser essa jogada do Ricardo querendo colocar o irmão a candidato? É o seguinte, por exemplo, em Maringá, se o Silvio não sair, o Ricardo pode estar negociando que alguns candidatos à prefeitura apoiem ele por um caso de ocorrer essa eleição fora de época. Para ele é muito mais vantajoso pegar vários apoios de vários candidatos a prefeito do que só ter o irmão, que é um cavalo paraguaio nessa eleição que, se não ganhar em primeiro turno, no segundo turno não leva, Paulo Caetano. Então existe essa possibilidade de Ricardo Barros estar fazendo esse jogo político de lançar o irmão para ele conseguir apoios para a eleição fora de época ao Senado. E isso pode ocorrer, sinceramente, com a maioria dos partidos, com o PL, com União Brasil, desde que Michele Bolsonaro não seja candidato ao Senado. Eu tive uma informação esse final de semana, Paulo Caetano, e não consegui confirmar. Uma pessoa chegada a mim, que é corretor de imóveis, disse que um amigo de um amigo, isso que me preocupou, alugou uma casa para Michele Bolsonaro na região metropolitana de Curitiba, em Piraquara. Eu estou tentando já há 2 dias validar essa informação e ainda não consegui. Paulo Caetano. Luiz Neto, quero te ouvir. Então, depois de ouvir essa fala do Tupan, o que eu tenho a falar é que está muito cedo, pra gente fazer alguma definição sobre a questão do Moro. Na política tudo muda, tudo se transforma, tudo vira de figura muito rápido, O fato é que agora ele está na berlinda e os candidatos estão se movimentando. O deputado Ricardo Barros tem toda a chance de chegar a esse cargo. Caso consiga alinhar com todos os lados, agradar gregos e troianos, cogita-se também a mudança do reduto eleitoral de Michele Bolsonaro para o Paraná para disputar a cadeira ao Senado, que é também uma possibilidade que a gente não pode descartar. Mas o fato é que o Ricardo Barros está fazendo a sua lição de casa. Tem um deputado que com certeza o apoiará. Já vou dar o nome do deputado federal aqui que apoiará Ricardo Barros ao Senado caso ele saia. Luiz Nishimori.
é um dos deputados, e outros deputados que ele vem conversando, como por exemplo o próprio Zeca Dirceu, ele vai agradar gregos e troianos e vai disputar esse pleito e tem chance sim de ser senador do Paraná. Agora, a questão do Sérgio Moro, por estar obscura, não sabemos quando acontecerá, quando virá. É praticamente assim, igual a volta, né, de Jesus. Não sabe quando vai ser, não sabe quando vai acontecer, mas uma hora irá acontecer. Então é um fato consumado. Acredito que o Sérgio Moro, ele tá bem quietinho. Por quê? Porque prego que não se destaca não toma martelada, né? Então é melhor ficar quieto do que ficar atiçando muito e antecipar a sua ida, né, para a aposentadoria compulsória de político, né? Porque depois de 2030 muita coisa acontece e política não aceita vácuo, carioca. Qualquer buraco que sobra na política é rapidamente preenchido. Misericórdia. Vamos lá, vai lá. Não, eu queria ouvir o que vocês todos têm pra falar. Eu vou deixar. Segura aí. Segura o raciocínio na mente. Depois da fala do Neto e da fala do Tupã, Daniel e Kim se contorceram nas cadeiras. Mas vamos lá. Ô, Ângelo, quero te ouvir. O Neto, pelo jeito, vai fazer parte do curso que os Bolsonaro... Aqueles da operação de ontem. A gente está falando sobre hipótese. Fato parabéns à Polícia Federal pela operação contra a família Bolsonaro. Fica esperando os outros aí. Bem, voltando ao esquema, a gente vai e volta no Ricardo. Por quê? Porque tem muito ricardista aqui na bancada. É absurdo. O que o Tupã falou é pura verdade. Ele está negociando o irmão, assim como eu já falei isso um monte de vezes aqui. Assim como em 2014, o Silvio, aprovado em convenção, fez campanha para governador e desistiu para cunhado da serviço do Beto Richa, isso está de novo andando. Por exemplo, vou dar olha o do Carmo. O do Carmo andou para cima e para baixo com o Sérgio Moro para fazer a campanha dele. Né? Agora vem o Ricardo e fala, me entrega o partido que em troca você me apoia. Te dou tudo que você quiser, se não sai candidato a prefeito e te dou tudo que você quer. Aí você me apoia para senador. Mas que coisa, a situação é complicada. Ele está fazendo isso, citando o do Carmo como exemplo, mas fazendo com todo mundo. Ó, é o seguinte, vocês desistem todo mundo e me apoia. Em troca, eu tiro o Silvio da parada. Mas vocês me apoiam para senador. Então, infelizmente, esse é o tipo de jogo que alguns políticos da velha guarda, aqueles que só vivem e muitos enriquecem da política, pensam. É o mesmo, é assim que funciona. Infelizmente. Pamela? Não é possível, gente. Você acha mais o Ricardo não é essa pessoa? Pelo amor de Deus, Ângelo Rigon. Não, ele só comprou. Eu não sei se você está sendo irônica. É irônica que está sendo? E se não for, vou contar a história do remédio para criança de câncer da China de novo. Tem que lembrar. Depois tu conta. Deixa ela. Você sabe que eu tô precisando fazer a aplicação do Botox e me falaram assim, Pamela, é aquele assunto do Moro que você não aguenta mais comentar. Na verdade, que faz não é bem o assunto esse do Moro, vínculo. mas é o Moro. Não, sabe por quê? Eu vou na mesma linha. Gente, é tão precipitado tudo isso, parece que a gente está discutindo assim, o sexo dos anjos, porque, veja bem, não tem nem decisão de primeira instância. Foi esses dias que fizeram as primeiras oitivas, gente. E nós não estamos num país que tem a primeira instância, já começa a valer sentença. A gente está no Brasil, meus amores. Aqui em Maringá, a gente tem esse exemplo de pessoas que faz mandato, se candidata, faz outro mandato. É só ir recorrendo, é assim que funciona. Então, sinceramente, esse assunto de cassação de Moro, porque o fulano está se ajeitando, pedindo apoio, porque quando o Moro for cassado, gente, pra mim é tão absurdo. E daí ele vai ter o apoio do ciclano. Gente, pelo amor de Deus. Primeiro espera a decisão sair, espere então o Moro ser cassado, né? Mas daí vocês preparem um lugar bem confortável, recomendação, tá? Acho que o Kim faria a mesma recomendação, que tá no jurídico. Aí vocês começam a discutir quem vai apoiar, quem vai sair, quem não sei o quê. Enquanto isso, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse assunto. Eu prefiro esperar, assim, sair a decisão, pelo menos de primeira instância. Aí a gente volta a tocar nesse assunto. Aí depois a gente vê a segunda, terceira e sabe-se lá Deus o quê.